Seja bem-vinda, família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional, para você começar muito bem o seu dia. Hoje é o nosso 19º dia de oração dos 21 dias de oração. A cada dia nós temos perseverado em conhecer mais a Deus e também fazê-lo conhecido. A cada manhã a gente tem experimentado um pouco mais do aumento da nossa fé, porque a gente se aproxima cada vez mais de Jesus. A cada manhã você está sendo aqui desafiado, desafiada a lançar o seu pão sobre as águas, como diz a palavra, a confiar no Senhor. A cada manhã você está sendo fortalecido em Deus, renovado, abençoado. Cada manhã você está recebendo uma palavra de direcionamento sobre a sua vida. E eu tenho certeza que nesses 19 dias, alguma palavra abençoou muito você. Falou muito ao seu coração. Tenho certeza também que momentos de oração que nós tivemos aqui, falou, ministrou o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. Nós somos fruto da graça de Deus. Eu e você, nós somos frutos desse amor, não é verdade? Eu e você somos frutos desse amor. Eu e você fomos alcançados por Deus com esse amor tão grande, tão imenso. Esse amor nos renovou, esse amor nos fortaleceu, esse amor liberou sobre nós graça para a gente poder viver uma nova vida, viver em novidade de vida. Graças ao nosso Deus, a misericórdia dele se renova sobre nós a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, renovados pela graça de Deus. Quem está aqui pela graça de Deus, dá um bom dia aqui. Bom dia para todos vocês da família 659. Bom dia, Dona Fátima. Bom dia, Zaine, Elineide. Bom dia, Débora, Suzane. Bom dia, Jéssica, Rosângela. Bom dia, Nilza. Bom dia, Clair. Bom dia, eu vi aqui a Márcia Mardegan. Bom dia, meu amor. Bom dia, Derli. Bom dia, Américo. Bom dia, Fátima. Bom dia, Joana. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Loreni. Bom dia. Quanta gente boa aqui. Quantos bons dias abençoados. A gente começando o nosso dia junto aqui. Talvez você, nessa jornada de 19 dias, alguns dias, de repente, a gente acaba enfrentando mais pressões que outros, não é verdade? Ou algum dia a gente se distrai com alguma outra coisa e perde o nosso foco. Diz, uma frase que tudo que a gente coloca, o nosso foco, aquilo vai ampliar, aquilo vai aumentar. Então que a gente possa colocar o nosso foco na fé que nós temos em Jesus. Porque assim a nossa fé aumentará cada vez mais e nós nos tornaremos cada vez pessoas mais fortes, pessoas espiritualmente mais fortes. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e é uma palavra que eu gosto muito de ministrar. Eu me lembro já de algumas vezes durante o meu ministério aqui de pregação ter ministrado essa palavra e ter sido ministrado pelo Senhor através dessa palavra. E nessa manhã eu quero refletir com você. Aqui na família 659, em algum momento a gente também já compartilhou sobre esse texto bíblico. E eu acredito que hoje ele se renovará no seu coração. Eu acredito que essa é a palavra que nós precisamos nesse 19º dia de oração. Nós estamos num propósito de oração. Eu e você, nós estamos orando por pessoas, nós estamos orando aqui por algum objetivo, propósitos pessoais do nosso coração, e a gente está orando como igreja. Nós estamos clamando a Deus por um avivamento. Nós estamos clamando a Deus por uma intervenção dos céus,
sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós estamos clamando a Deus para que Ele venha sobre nós, em nome de Jesus. E nesse tempo, Ele ouvirá, Ele tem ouvido a nossa oração em nome de Jesus. Desde o momento que você entrou aqui até o final dessa live, Deus já está agindo. Deus não vai agir somente no momento que a gente parar aqui para fazer a oração. Deus já está agindo. O Senhor já está agindo sobre a nossa vida. Então, nesse momento, abre o teu coração. Porque talvez, num momento especial aqui dessa live, talvez uma palavra, talvez um bom dia, talvez um momento que você abre o teu coração para a palavra, naquele momento acontece um milagre dentro do seu coração. Não espere só aquele momento final, é agora, Deus já está fazendo um milagre, Deus já está renovando. Vai aumentando a sua fé, aumentando a sua expectativa sobre isso. Vai aumentando a sua expectativa pelo seu desejo em buscar o Senhor. Então Deus já está agindo sobre a nossa vida. Então aquilo que você está orando, ou por aquela pessoa que você está orando, em nome de Jesus, Deus já está agindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36. Mateus 14, do 22 ao 36. Bom dia para os que chegaram aí. Bom dia, família 659. Bom dia. Vamos compartilhar então esse devocional? Você me ajuda aí? Você me ajuda? Você que já faz parte dessa família, você me ajuda? Nazaré está pedindo oração pelo Felipe, está na UTI entubado com meningite. Deve ser um menino, né, uma criança, talvez aí um pré-adolescente, né? Vamos estar orando pela vida dele, em nome de Jesus. Compartilharam aí devocional já? Quem já compartilhou, dá um ok aí. Quem já compartilhou para 20, 30, 40, 50 pessoas? É a única coisa que eu peço para você. Então compartilha, faz chegar até alguém. Vamos lá, meus irmãos. Mateus 14, do 22 ao 36, diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Vamos até aqui primeiro, a gente vai continuar. A primeira coisa que eu vejo Jesus me ensinando aqui, e essas 3 semanas leva esse nome, 21 dias de oração. Eu vejo Jesus, ele indo para um lugar de oração, e você vai encontrar no ministério de Jesus vários momentos que a Bíblia deixa relatado isso, a palavra deixa relatado isso. Ele foi para um deserto orar, ele subiu ao monte a orar, ele acordou de madrugada a orar, ele no final da tarde foi orar. Então há um segredo no ministério de Jesus, e esse segredo é a oração. Eu tenho chamado você para estar com a gente aqui nesses 21 dias. O sol está aqui, não é dessa forma que acontece o milagre. Você está exposto à presença de Deus e você pode ser tocado por Deus. Mas para poder experimentar abundantemente da presença de Deus, você precisa ter algumas atitudes como Jesus tinha. O próprio Jesus, então, ele subiu a um monte para orar. Você pode subir a um monte para orar se você quiser. Mas o segredo aqui não é o monte, o segredo aqui é o esforço para orar. Desculpa. O segredo aqui é o esforço para orar. O segredo aqui é o esforço seu para poder orar, mesmo diante de momentos muito bons, como é o fato que ele está vivendo aqui um momento muito bom,
porque acabou de acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes, e ele saiu daquele lugar, uma multidão estava ali, queria torná-lo rei. As pessoas queriam naquele momento torná-lo rei deles, literalmente, e não era esse o objetivo de Jesus. Então ele subiu ao monte para orar. Você está aqui hoje, e aí o segredo não está nas minhas palavras. O segredo está no seu joelho no chão. Você precisa aprender isso. Você precisa se fortalecer na oração. É por isso que eu estou aqui motivando você, encorajando você, ensinando você que o segredo, meu querido, é a constância na oração. Ontem eu falei para você da tartaruguinha. O segredo é a constância, é você ter constância na oração. E aí tem dias que você está tão desanimado, tem dias que você está tão feliz, tem dia que está tudo bem, tem dia que de repente você não está nada bem. Mas o segredo é a constância. Não pelas suas emoções, não pelos seus sentimentos, não pelo que você sente ou pelo que o seu coração está falando, mas pela sua convicção em orar. Jesus subiu ao monte para orar. Ele se esforçou para ter comunhão com o Pai naquele momento. O Espírito Santo com certeza o fortalecia. Nesse momento você está sendo fortalecido por Deus porque você decidiu orar. Nesses 21 dias você decidiu colocar um propósito em oração e orar. E aqui eu estou motivando você a orar. E às vezes você está orando e o teu corpo está enfraquecido, a sua alma está enfraquecida. Às vezes você não tem aquele desempenho que você gostaria na oração. Mas não é esse desempenho que toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é um coração contrito, quebrantado, um coração sincero diante de Deus. Então às vezes nós vamos orar e nós oramos com muita vontade, mas às vezes nós vamos orar e nós oramos sem muita vontade. No entanto, o segredo está aqui, ó, um coração rendido. Então nesse momento, renda o seu coração, renda o seu coração para o Senhor, permita ao Senhor ser o Senhor da sua vida. Permita o Senhor agora reinar sobre a sua vida e fortalecer você. Permita o Espírito Santo vir sobre você aqui nessa manhã. Você está colocando objetivos, propósitos em oração, pessoas em oração, e o Senhor ama cada uma dessas pessoas. O Senhor ama cada pessoa que está aqui. As pessoas que estão sofrendo com uma enfermidade, o Senhor ama. Você que está orando pela sua própria vida ou pela vida de alguém, o Senhor ama você e o Senhor ama essa pessoa. E nesse momento a presença de Deus está tocando as suas vidas e te levando para um lugar de oração. Diz comigo assim: o lugar de oração é o lugar do milagre. Continua a palavra. Alta madrugada, versículo 25. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Você tem reconhecido Jesus na sua jornada? Você tem reconhecido Jesus no meio da tempestade? Parece que quando a gente tem medo no nosso coração, a nossa visão ela fica turva, a gente vê de maneira diferente. Você se assusta com pessoas que você tem intimidade. Às vezes porque a gente está com medo, a gente se depara com uma pessoa, mesmo que é uma pessoa que a gente tem intimidade, a gente se assusta, a gente deixa e permite o medo distorcer a nossa visão, distorcer a realidade das coisas. E aquilo se torna muito grande para nós, e aquilo nos amedronta, e aquilo nos paralisa. Talvez hoje, meu querido, tenha alguma coisa no seu coração ou diante de você que está gerando medo em você, e isso tem distorcido a sua visão. Você tem reconhecido Jesus?
Hoje você está reconhecendo Jesus aqui? Está reconhecendo que Jesus está aqui conosco? Mesmo você que está enfrentando um momento tão difícil na sua vida, você está conseguindo reconhecer Jesus no meio dessa tempestade? E aí Pedro disse, versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Eu repeti o versículo, versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Todos os que nele tocaram foram curados. É o que a palavra diz. Todos os que neles tocaram foram curados. Agora eu quero relatar aqui alguns pontos desses últimos versículos. Primeiro, Pedro tem uma atitude de ter a coragem de enfrentar essa tempestade e andar sobre as águas. Talvez nessa manhã, eu sei que eu tenho pedido para você algo que Deus tem tocado muito no meu coração, é nós orarmos por essas pessoas que estão lutando contra o câncer. O câncer não é maior do que o nosso Deus, de maneira alguma. E eu sei da gravidade dessa enfermidade. Todos nós sabemos, mas nós estamos aqui num ambiente de fé. Nós não estamos aqui num hospital, nós estamos aqui na casa do Pai, é um ambiente de fé. E hoje, talvez, para você, ou para sua família, para você também que está enfrentando outras situações, é o momento da gente dar um passo sobre as águas, enfrentar essa tempestade. Talvez você já saiu do barco e você está dando os primeiros passos sobre as águas. E naquele momento, aqui estão pedindo oração pelas pessoas, né? A Rosângela, bom dia Rosângela, pedindo oração pelo pai. Vamos orar, né? Pelo pai, lá em Veracruz. Isso, a Kelly está dizendo, nada é impossível para Deus. E talvez você precise andar sobre as águas, e já está andando, alguns já estão andando sobre as águas, mas daí a gente recebe uma notícia, de repente a gente sente a pressão da tempestade, e aí qualquer um de nós, ninguém aqui pode ser hipócrita de dizer que quando vem a tempestade isso te deixa ainda mais forte, não. A tempestade, quando ela vem sobre nós, ela balança a gente. Pode ser a pessoa mais consagrada que for, quando vem a tempestade, ela nos balança. E naquele momento, Pedro começa a afundar. O discípulo, o apóstolo Pedro, ele começa a afundar. E naquele momento, Jesus não permite que ele se afunde, mas Jesus vem e socorre ele. Quando ele vem e socorre Pedro, ele levanta e Jesus traz um ensinamento, não é uma bronca, é um ensinamento. Por que duvidou? Por que duvidou? Eu lembro que eu li ontem em Tiago que aquele que duvida é como a onda do mar, inconstante em seus caminhos. Então tá aqui uma chave para mim e para você. A chave é a gente não duvidar. Eu preciso lembrar disso na hora que eu estiver andando sobre as águas.
Eu preciso lembrar disso quando o vento estiver soprando forte. O segredo é eu não posso duvidar. Sabe quando as pessoas dizem que tá ali andando e se equilibrando sobre alguma coisa, não pode olhar para baixo, perde o equilíbrio, o medo toma conta do coração. É mais ou menos isso. Mas pastor, o vento é tão forte, a tempestade está soprando tão forte, a circunstância está vindo tão forte, é uma tempestade tão grande. Então a chave para mim, para você, é eu não duvidar. Naquele momento, Jesus levanta Pedro, coloca no barco e eles chegam ao destino deles. Aquele dia foi um discipulado, aquele dia foi um ensinamento, aquele dia foi um aprendizado para os discípulos. Eles aprenderam muitas coisas, nós estamos aprendendo com eles. E aqui eles chegam aonde eles deveriam chegar e já tem uma multidão aguardando eles. Muitas pessoas já procuram, trazem os doentes, ouvem falar da fama de Jesus. E eu quero terminar relatando aqui um testemunho. Você percebe que diz aqui, no último versículo: suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Quando chegaram naquele lugar, uma multidão já o aguardava. Muitas pessoas aguardavam Jesus, estavam ali, Senhor, precisamos de um milagre. Jesus curou muitas pessoas naquele dia. Mas esse detalhe de falar aqui no texto, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda da sua roupa, do seu manto. Qual será o testemunho que eles tinham ouvido nesse tempo? Você lembra uma passagem na Bíblia em que uma mulher que estava sofrendo já há 12 anos com uma enfermidade chegava no meio de uma multidão que Jesus estava passando e tocava na borda da roupa dele? E tamanha a fé dessa mulher, ela foi curada. Esse é um contraponto. O contraponto é o seguinte: no meio daquela tempestade enorme de 12 anos que essa mulher estava vivendo, ela conseguiu manter o foco em Jesus, mesmo que ela era inexperiente. Então manter o foco em Jesus não é pela experiência, mas é sim por uma atitude de fé. E ela consegue tocar em Jesus e ela foi curada. Sabe por que a Bíblia deixa claro aqui, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados? Porque o testemunho de fé daquela mulher chegou aos ouvidos de outras pessoas. Nesses 21 dias, não é o poder dos 21 dias que as pessoas vão dizer, nossa, os 21 dias. Não é, o pastor Fernando orou por mim, ou o pastor não sei quem orou por mim. Não é isso, não é esse o testemunho. O testemunho vai ser assim, o tamanho da fé da Luzileia, o tamanho da fé da Jo, o tamanho da fé da Karina, que tocou nas vestes de Jesus só na borda da roupa, e ela foi curada, e ela foi tocada pelo Senhor, e a presença de Deus veio sobre ela. Assim também o Senhor fará comigo. Então é o seu testemunho nesse período de oração, é a sua perseverança em oração. A resposta da sua oração está no tamanho da sua fé, e que você possa ser esse testemunho vivo da presença de Deus aonde você passar. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós vamos consagrar aqui o nosso dia ao Senhor. Tem várias pessoas aqui, pessoas novas, tem pessoas que já estão desde o primeiro dia, tem pessoas que entraram aqui de repente, receberão também o toque de Deus. Tem pessoas aqui que precisam da graça do Senhor. Tem pessoas aqui que estão desorientadas, perdidas e precisam de uma direção. Tem pessoas aqui que precisam de esperança no seu casamento. Tem pessoas aqui que precisam de um milagre
na sua saúde. E em nome de Jesus, você e eu seremos esse milagre, esse testemunho. Em nome de Jesus, você e eu seremos esse milagre e esse testemunho. Nós vamos orar. Eu estou vendo aqui seus pedidos de oração. Estou vendo aqui seu pedido de oração. Nós estamos orando pelas pessoas que estão aqui enfrentando enfermidades, pelas famílias. Eu vi que a Diele colocou assim: eu sou esse milagre. Isso, eu sou esse testemunho, você é esse testemunho, Diele. E isso em nome de Jesus. Espírito Santo, comece a liberar agora a cura, Senhor, sobre este lugar. Espírito Santo, comece a tocar, Senhor Deus, esses corações, comece a tocar esses corpos, Pai, que estão enfermos, Senhor. Nós colocamos diante de Ti e declaramos a cura em nome de Jesus. Senhor, alcança, Senhor Deus, cada pessoa que está nesse momento, Pai, assistindo essa mensagem, recebendo esse tempo de oração. Que a Tua presença traga vida sobre eles. Traga, Senhor Deus, renovo, aumente a fé deles. Nós oramos pelas famílias, Pai, consagramos a Ti. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre as suas vidas. Declaramos sobre essa casa, Pai amado, a Tua presença, a prosperidade, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aumenta a fé daqueles que estão, Senhor Deus, enfraquecidos. Senhor, renova, Senhor Deus, o ânimo, renova a fé daqueles que estão, Senhor Deus, afundando por causa das circunstâncias. Levanta eles e coloca eles num lugar seguro. Espírito Santo de Deus, alcança as pessoas que nós estamos orando para que sejam salvas, para que se convertam, alcança a vida delas, Deus. Nós oramos pela salvação delas, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que nós estamos aqui diante de centenas de milagres. Nós estamos aqui diante de centenas de milagres, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai amado, a Tua bênção sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, que toda tempestade venha a cessar. Senhor Deus, nós repreendemos, Pai, todo o levante das trevas contra a vida do Seu povo. E eu abençoo a vida deles. Câncer ou outras enfermidades, nós Te damos uma ordem agora, em nome de Jesus. Desapareça, cesse. Nós declaramos aqui milagres acontecendo, muitos testemunhos. Em nome de Jesus, muitos testemunhos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo, libera da Tua presença. Libera da Tua bênção agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos no finalmente dos nossos 21 dias. Sábado, domingo nós completamos 21 dias. E aí nós vamos finalizar esse propósito. Porém, presta atenção no que eu vou dizer. Porém, a nossa perseverança não acaba aqui, é lógico. Você não é obrigado a estar em lugar nenhum, mas eu quero deixar aqui esse convite para que você continue perseverando na oração, aonde você estiver. E se você quiser perseverar aqui junto conosco, tem sido bênção para você esse tempo de oração aqui na família 659. Apesar de o 21 dias acabar no domingo, na segunda-feira eu vou estar aqui novamente, junto com você, orando e clamando. E eu quero já convidar você para continuar perseverando. Porque às vezes o seu milagre ainda, ele está em construção. Talvez você está lá naquele período como Moisés, ainda subindo o monte. Talvez você ainda está naquele período respondendo ao seu chamado. E Deus tem o tempo dele e é o tempo certo para realizar os milagres. Então eu quero deixar já esse convite para você continuar junto conosco. E não somente continuar, mas você testemunhar. E eu vou recolher aqui testemunhos.
Eu vou querer ouvir testemunhos, eu vou pedir para você escrever testemunhos, nós vamos publicar testemunhos, nós vamos compartilhar testemunhos para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que a fé de pessoas venha aumentar, assim como a fé de pessoas eram aumentadas por causa do testemunho dessa mulher, assim pessoas também terão a fé delas aumentada por causa do seu testemunho. Em nome de Jesus estamos aqui diante de milagres. Amém? Eu posso contar com você? Você está junto ou não? Está junto comigo? Está junto comigo? Posso contar com você? E a gente continuar juntos aqui, dobrando nosso joelho e clamando em nome de Jesus? Então tá bom. Muito bem, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Que Deus possa fortalecer e renovar suas forças em nome de Jesus. Até mais, meus queridos. Até amanhã, 6h59.